estamos aqui na nossa RCI, Rede Comunicadora Iguaçu, sempre ao seu lado, e começamos o nosso programa, que vai até às 11 horas, Projeto de Vida. Projeto de Vida, ele é um programa que acontece todos os sábados nessa faixa de horário, e o grande objetivo aqui é levar uma reflexão. O que você anda fazendo da sua vida humana? Ninguém vem aqui perante as nossas pesquisas, perante a Conscienciologia, que é uma ciência que estuda a consciência, que é o eu, o ego, a essência. Somos nós somos consciências. Não é o fato de estar consciente, mas é o fato de ser essa consciência, essa personalidade, esse princípio que está em evolução, essa condição em que nós somos, ao nosso ver, inassassináveis, nós não morremos. A vida, ela é muito mais do que a vida nesse veículo de carne e ossos, e que nós admitimos essa teoria das diversas vidas humanas. Ou seja, que você não só vive uma vez, como vive muitas vidas consecutivas, passando entre uma existência e outra, num período em que nós temos vivências, podemos já, devido à nossa maturidade, ao nosso nível evolutivo, que é, ao nosso ver, sempre crescente. O que significa que é crescente? Existem alguns aspectos filosóficos da Conscienciologia que a gente pode fazer, às vezes, algumas reflexões. Por exemplo, a gente admite que vale a pena estudar muito do vírus até o ser humano mais avançado do planeta. E o que seria o ser humano mais avançado do planeta? É aquele que está, de alguma maneira, prestes a se libertar do próprio planeta e do mundo das formas, de ter vidas humanas como essa que nós estamos aqui estudando. Aí você fala, poxa, mas isso é muito mateológico, parece que é um princípio que é muito da filosofia. Até certo ponto, para quem não vivencia determinados fenômenos parapsíquicos, quem não vivencia determinadas vivências parapsíquicas, né, extracorpóreas, além do corpo físico, pode achar que tudo isso que a gente está falando seja algo realmente algo diferente, e que é intangível até certo ponto. Mas o que a gente observa? Que por diversas vivências, por um esforço pessoal, por necessidade de mexer com os próprios veículos da consciência, os veículos de manifestação da consciência, e eu vou aqui falar de alguns que rapidamente você vai visualizar. Por exemplo, o veículo biológico, que esse é nosso que estamos usando, de carne e ossos, é um deles. Mas tem outros veículos que são muito estudados. Por exemplo, um veículo energético, que nós denominamos como energossoma, que é um veículo que tem a ver com chakras, os vórtices energéticos. Aí você vê a acupuntura estudando, você vê o Doin, Shiatsu. Então tem diversas linhas que estudam ele. Tem o veículo emocional, um veículo que nós denominamos psicossoma. Soma é uma ideia de veículo. É um veículo emocional, psique, emoção, então um veículo emocional, e tem um corpo mental, que é o mental soma, que nós até estudamos, por exemplo, no orientalismo, tem o samadhi, tem o nirvana, que são estados de consciência em que a pessoa ela está no nível mental. Então o que nós estamos dizendo aqui, do ponto de vista assim, da cultura, do conhecimento, essas informações elas não são novas, mas do ponto de vista do público em geral, isso pode parecer novidade. Por quê? Porque muitas vezes esses conhecimentos ficaram às escondidas, ficaram dentro de processos de iniciação, dentro de processos justamente esotéricos do ponto de vista de que escondidos, e não esotérico com X, que é de explanação, de divulgação. Então nós percebemos que através do estudo dessas realidades, nós observamos que eu e você somos muito mais do que esse corpo de carne e ossos. Partindo então desse pressuposto, o que a gente admite? Que nós não viemos aqui para comer sobremesa, nós viemos aqui para evoluir. Se você não está fazendo nada que crie nessa tua vida uma crise de crescimento e que faça você sair da acomodação e aprender coisas novas,
do que está valendo essa vida humana. Me diga, qual que é o motivo? A gente não veio aqui só para comer, beber e dormir. Basicamente, então, existe uma necessidade premente de evolução, de desafio, de libertação dos nossos próprios limites, de superação. Então, com base nisso, vale muito a pena estudar projeto de vida, não é verdade? Ou seja, o planejamento da vida humana, essa condição, então, que nós estamos aqui inseridos e que, se planejarmos, nós vamos realizar mais coisas. Só que o que a gente admite? Que é possível de fazer esse planejamento antes da própria vida humana, antes desse nascimento. Tem muita gente que fala, não escolhi meu pai e minha mãe. Às vezes escolheu. Tem muita gente que não escolheu, que foi uma ação compulsória do universo, porque tinha um nível ali de afinidade, que essa afinidade fez essa convergência e que gerou o teu nascimento. Mas existem aqueles que escolheram sim. Eles determinaram quem seriam os seus pais e por isso já começou ali valendo um projeto de vida. Então, vamos estudar, vamos debater o assunto? É para criar ali uma mosquinha atrás da orelha, uma pulga atrás da orelha? É isso, para isso que nós viemos, esse é o objetivo do programa. Uma das coisas básicas é que a gente não quer que você acredite no que nós estamos dizendo. Tenha suas próprias experiências, pesquise, vá a fundo com o problema, né? Não se acomode, não admita tudo que a gente diga e não engula tudo isso, mas questione, e isso vale muito a pena, faz parte do aprendizado. Então, hoje nós falaremos, daqui a pouco, nós teremos uma entrevista, um bate-papo com o Vitor Bolf. O Vitor ele vai falar para a gente sobre gestação consciencial e programação existencial. O que é gestação para você? Gestação é gestação humana, de um feto, um crescimento, uma criança, alguém que está nascendo e vai crescer. Agora, basicamente, nós estamos aqui falando de uma gestação não de crianças, mas uma gestação de consciências. É uma evolução da sua personalidade. O professor Vitor ele vai explicar um pouquinho sobre isso, vai diferenciar e como que isso afeta o projeto de vida. A pergunta do dia, nós sempre colocamos no primeiro bloco, tem a ver com esse processo da intermissão, um período entre uma vida e outra. Dentro de 6 funções da autogestão existencial, qual ou quais ocorrem nesse período intermissivo? Então, a gente queria que vocês fizessem essa reflexão e vamos responder lá no final do programa. Sempre iniciamos no primeiro bloco com algumas dicas do professor Caio Polizel. Ele é um pesquisador sobre autogestão e aí ele vai trazer um momento de autogestão. Acompanhe e já voltamos. Agora, o Momento Autogestão. Olá, ouvintes e assinantes de nossos canais, sejam bem-vindos a mais um Momento Autogestão. Eu sou o Caio Polizel e hoje vou falar sobre endividamento. Sei que este não é daqueles temas que as pessoas gostam de discutir ou escutar, mas sei também que a atenção a esta temática seja para não entrar em qualquer tipo de endividamento, que é por vezes antiproexis, ou mesmo se já está nele e deseja resolvê-lo, reduzindo suas dívidas, para abrir espaço e pensar de fato no que interessa, nos seus propósitos, objetivos e ou projetos de vida. Em fevereiro deste ano, a CNC, a Confederação Nacional do Comércio, divulgou a Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor. E alguns temas eles chamam a atenção. Vejam, o endividamento das famílias cresce em janeiro deste ano e chega a 66,5%. A proporção de inadimplentes é de 24,8%. A dívida com cartão de crédito aumenta. O percentual de famílias com dívidas com cartão de crédito chegou à máxima histórica em janeiro de 21. E as famílias que não terão condições de pagar suas contas somaram praticamente 11% do total, um percentual maior que na mesma data do ano de 2020. Mas ok, isso é um fato já consumado, um triste fato, sabemos disso, mas certamente impactará os planos e os objetivos de muitas pessoas. E quais são então as 5 principais
causas de um endividamento e como nós podemos minimizá-lo. Presta agora muita atenção. O primeiro ponto de destaque, ou uma das causas, é a má administração financeira. A má administração ou a falta de inteligência financeira é uma das principais causas do endividamento das famílias. Uma questão simples, entre aspas, de se resolver. Basta investir um pouco de tempo e aprender um pouco mais sobre o tema. Existem inúmeros conteúdos disponíveis gratuitamente sobre isso, no YouTube e na internet em geral. O crediário é o segundo. Ele é disparadamente um dos grandes causadores do endividamento das famílias. Normalmente pela realização de compras impensadas que não cabem no orçamento. Isso acontece porque os juros cobrados nas operações de crediário ficam por volta de 110% ao ano. Isso mesmo, você não escutou errado. São 110% ao ano de taxa média no crediário. Isso quer dizer que você compra uma geladeira que custa R$2.000 e pode acabar pagando R$4.000 em um ano por ter optado em realizar a compra no crediário. Sem falar que ao fazer um crediário, a maioria das pessoas pensa assim: são só R$200, a parcela cabe no mês, tranquilo para pagar. Só que esquecem que fizeram outras compras de 100, 150 e R$200 por mês e que somadas certamente serão impossíveis de ser honradas. O outro ponto é o consumo excessivo. A maioria das pessoas encontra-se numa situação assim, de consumo exagerado, normalmente por acabarem comprando mais do que precisam e o mais sério ainda, por gastarem mais do que ganham, afetando diretamente o orçamento pessoal. E sendo que a solução é bem simples e óbvia: comprar menos, gastar menos do que se ganha. Simples assim. O cartão de crédito é seríssimo. É um outro ponto fundamental. Muitas pessoas saem comprando de modo descontrolado pela simples emoção do consumo. E quando a fatura chega, vem o susto. Aí a pessoa paga o mínimo da fatura e lá vem o crédito rotativo com suas taxas de no mínimo 10% ao mês. E cuidado, essa taxa anual pode superar, preste atenção, 400% em alguns casos. Portanto, muita atenção. Use o cartão apenas se conseguir pagar mensalmente a fatura inteira do cartão. Caso contrário, você poderá entrar numa bola de neve por vezes insolucionável. Veja, se você verificar que não terá dinheiro para quitar a fatura completa, procure o seu banco, faça um reparcelamento e não utilize o cartão até colocar tudo em dia. E por fim, a inexistência de uma reserva de emergência é o quinto item. A maioria das pessoas não possui isso que é fundamental, uma reserva financeira para emergências, sendo que o recomendado é o equivalente a entre 3 a 6 meses do montante das despesas para essas situações inesperadas. Sempre ocorrerão despesas inesperadas, mas se você for previdente, preventivo, não será pego de surpresa e nem terá que incorrer ao uso do cartão de crédito ou um crediário, que nós já vimos quão pesados são os juros. E você, na sua vida, como está quanto a estas 5 causas do endividamento? Está lúcido quanto a elas? Tem sido preventivo e possui inteligência financeira? Se está com problemas financeiros, que tal parar, estudar, fazer novas escolhas para em pouco tempo focar no que realmente importa, atender seus objetivos pessoais e proexológicos, sem ter que gastar tempo pensando no dinheiro. Por hoje é isso. Te vejo no próximo Momento Autogestão e quem perdeu os episódios anteriores já sabe, digite Momento Autogestão no seu tocador de música preferido. Grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Você ouviu Momento Autogestão. Então, pessoal, gostaram aí do Momento Autogestão? Muito bacana, né? Vamos agora, então, para um rápido intervalo comercial e no retorno estaremos com o Vitor Bolf falando sobre gestação consciencial. Olha só, é uma gestação diferenciada. Não perca, né? E o projeto de vida, programação existencial. Vamos nessa. Até rápido, volto.
Estamos aqui na Rádio RCI. Meu nome é André Chataloff. Quem dá apoio aqui a esse programa é a APEX, que é a Associação Internacional da Programação Existencial. Então, uma instituição sem fins lucrativos que fala e busca entender um pouco mais sobre o projeto de vida, sobre a programação existencial. Então, estamos aqui agora falando, né, são 10 horas e 21 minutos, falando com o Vitor Bolf. Tudo bem, Vitor? Como que está? Olá, André. Olá, pessoal. Tudo bem, tudo tranquilo. Então, vamos aqui apresentar a ficha, né, as credenciais aqui do Vitor. O Vitor Bolf, ele é engenheiro civil da UFSC, quer dizer, Universidade Federal de Santa Catarina. Ele também é iridologista pelo Instituto Brasileiro de Iridologia. Você não sabe o que é iridologia? Olha, você tem que entender. Basicamente é o estudo lá da íris, que vai observar ali diversos problemas e condições orgânicas, né, do corpo biológico através, então, da íris. Ele reside em Foz do Iguaçu, aqui no Paraná. Conheceu a Conscienciologia em 2015, é voluntário desde 2015 também, e atuou aqui, não, melhor, ele atua no IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, que é uma instituição muito antiga. Ela foi fundada em 88, então quer dizer, ela tem mais de 30 anos. Já é uma instituição que estuda fenômenos parapsíquicos. Docente, então, de Conscienciologia desde 2017. Escreveu verbetes na enciclopédia da Conscienciologia e autor do livro Estado Vibracional, Vivência e Autoqualificação. É interessante que esses dias da semana, até num programa de televisão Bial, né, ele falou sobre o Bial da televisão da Globo. Ele falou sobre EQM, Experiência da Quase Morte, e essa instituição, IIPC, estuda este fenômeno, né, a experiência da quase morte e também a saída fora do corpo humano lucidamente. E é bem interessante, né? Você vê que é um tema, né, de pesquisa muito popular, muito conhecido. Tudo bem, Vitor? Então, vamos estudar um pouquinho esse tema que você está querendo trazer aqui, que é gestação consciencial e proexis, programação existencial. A primeira pergunta é: por que você se interessou por estudar sobre o tema gestação consciencial? Do meu ponto de vista, fez muito sentido, né? Quando eu acessei essas ideias, né? Entendi o conceito de gestação consciencial. Enfim, que é basicamente você escrever uma obra, um livro, né? Com o melhor da sua cognição, suas ideias, né? Para poder esclarecer as pessoas sobre diversos aspectos aí importantes para a nossa evolução. Então, foi até um processo natural comigo. Quando eu cheguei na Conscienciologia, eu cheguei através dos livros, né? Acessei muitos livros, e depois que cheguei até as instituições propriamente ditas, né, de Conscienciologia. E à medida que eu fui ali conhecendo, entendendo as ideias e praticando também várias técnicas aí da Conscienciologia, eu fui também desenvolvendo a parte do estado vibracional, e como eu tive um bom desenvolvimento nessa área do estado vibracional, um bom entendimento sobre ele, eu comecei a escrever sobre o tema. Foi uma coisa meio natural, eu queria dividir com as pessoas, né, essas ideias que estavam me ajudando muito. Então, começou com escritos menores, né, verbetes, e com isso, um dos verbetes, eu acabei desenvolvendo o livro do estado vibracional. Então, eu desdobrei aquele conhecimento, né, e expandi ele para o formato de um livro, onde eu pude agregar mais imagens, organizar melhor as ideias e criar uma espécie de um manual do estado vibracional, que eu acredito que pode ajudar muita gente, né. Eu mesmo gostaria de ter encontrado um livro assim, teria me facilitado ainda mais o desenvolvimento. Então, acho que é um processo natural. A gente querer dividir as ideias, não tão natural, né? Mas pode ser você querer dividir e acabar escrevendo, então, para dividir. Então, foi assim que eu entrei em contato com o tema. Meio sem querer, até certo ponto. Entendi. Foi um processo, assim, não foi consciente. Eu pensei, vou escrever o livro. Não, foi acontecendo e eu fui escrevendo e se configurou o livro. E depois disso, agora também, vendo a importância da escrita, os efeitos, né,
como é bom você conseguir escrever, conseguir ajudar muitas pessoas através das escritas, né? Então eu comecei a estudar mais sobre o tema da GESCOM também, né? Até escrevi um artigo sobre o tema para tentar motivar também as outras pessoas a escreverem, que é um processo que não é tão difícil assim, né? Mais ou menos nessa linha aí que eu fui me envolvendo com esse tema. Sim. Agora, a gente fez aqui, até na introdução do programa, devido até ao seu próprio tema, né, essa ideia de gestação consciencial, explicar o que é consciência, que não é ser ou estar consciente, mas é a consciência em si, é esse princípio, né, que está dando força, vida a esse veículo de carne e ossos, né, que é o princípio consciencial, é a consciência propriamente dita, né, que está pulsante e que, vamos dizer assim, é muito mais do que um veículo, né? Ou seja, quando você está trazendo aqui sobre gestação consciencial, você está querendo, na verdade, ajudar o crescimento, a educação, né, o desenvolvimento de pessoas através de informação. Basicamente é isso que você está, de alguma maneira, trabalhando, né, a questão da gestação consciencial, que quanto mais informação a pessoa tiver e colocar aquilo em prática, a tendência é ela desenvolver, ela crescer, ela refletir, ela ter ali cognição. Agora, eu queria entender de ti, basicamente, o seguinte: qual que seria a importância dessa gestação consciencial perante as outras gestações? Por exemplo, a gente escuta muito falar a gestação humana, né? Que é muito importante ter filhos saudáveis, uma prole numerosa, saudável, e as pessoas elas percebem que essa gestação é a prioritária, né? Então, quer dizer, a gente percebe até mulheres ficam muito frustradas quando são impossibilitadas de terem filhos, ficam até algumas em verdadeira depressão, acabam fazendo tratamento por anos, né, para inseminação artificial, e a gente percebe esses casos que a gente vê na televisão agora, a mãe tendo 7 crianças, né? É uma gestação de mais, não é só o gêmeo duplo, agora temos gêmeos de 3, de 4, de 5, de 6 irmãozinhos, 7 irmãozinhos, e aí você vê que devido a essa correria, essa necessidade da gestação humana. Mas aí, explica melhor para a gente. Então, o que acontece? A gestação, se a gente falar a palavra gestação, logo as pessoas vão pensar o quê? Em filhos. Justamente por isso que foi trazido o conceito de gestação consciencial, para a pessoa fazer essa reflexão, né? Você pode fazer a gestação de um livro, uma obra, né? E daí nós vamos entender o processo muito lógico e racional que está por trás disso. A gestação de filhos é um processo instintivo, é natural do ser humano. Então, ninguém precisa, às vezes, convencer as pessoas a terem filhos. É um processo natural, elas vão tendo filhos. Isso acontece de uma maneira meio que natural. As pessoas não pensam muito sobre isso. Mas o que acontece? Se a gente partir do princípio que nós somos consciências em evolução, que nós temos várias vidas, não apenas uma vida. Então, é muito provavelmente, para trás, no nosso processo evolutivo, a gente já teve muitos filhos, né? Praticamente, a maior parte das nossas vidas, a gente já teve filhos. Só que o que representa? Já livros, nem tanto, né? Agora, ainda mais com alto nível assim, de esclarecimento. Agora, o que acontece? O que significa você fazer a gestação de uma pessoa, você ter um filho? Por trás disso, o que está? Você está fazendo assistência a uma pessoa do seu grupo evolutivo. Está colocando ali para nascer, né, uma pessoa do seu grupo evolutivo. Ok, é assistencial, é um processo assistencial, na maioria esmagadora das vezes, né? Por natureza é um processo assistencial, porém para uma pessoa só. Ou seja, um processo de assistência no varejo. Agora, a gestação consciencial, que é você criar uma obra, livro, com as suas ideias mais avançadas, que pode atingir muitas pessoas, né? Pode esclarecer muitas pessoas, ajudar muito elas nos seus próprios processos evolutivos, isso já é um processo de atacadismo. Então você abrange um grupo muito maior de consciências, inclusive, possivelmente, as do seu grupo evolutivo. Então aí que está o X da questão. A gente quer atingir um número maior de pessoas. Então o livro ele traz essa possibilidade. É claro, para muitas pessoas, ter o filho vai ser
o processo assistencial que elas precisam fazer ali na vida delas. Talvez algumas o filho e um livro, e talvez para algumas já seja o caso de escrever vários livros, que o efeito evolutivo que vai ser gerado a partir desses vários livros vai ser muito maior, muito mais expressivo. Por exemplo, se não houvessem os livros todos da Conscienciologia, por exemplo, todos os tratados e os outros livros, será que nós teríamos alguma coisa de Conscienciologia? Teríamos a ciência, a Conscienciologia? Teríamos um grupo já grande, expressivo de pessoas desenvolvendo essa ciência? Não, né? Provavelmente que não. Sem os livros você não tem a base, então você precisa ter esses livros. Eles têm um efeito muito grande. E ainda por cima o livro ele tem uma questão que a gente chama de autorrevezamento consciencial. Ou seja, por exemplo, se eu escrevo os livros agora nessa vida, a pessoa escreve, na vida seguinte ela pode vir e achar os próprios livros e não partir do zero, entende? Então, ao longo das várias vidas, ela consegue desenvolver aquelas ideias que ela vinha mexendo na vida anterior. Ao passo que se ela não escreve nada, ela não consegue fazer isso, porque ela não vai encontrar essas ideias numa próxima vida em que ela nascer. Então, assim, falando de maneira rápida, assim, né, o livro ele tem um impacto no processo evolutivo da consciência inigualável, né? E o que acontece? As pessoas estão escrevendo muito pouco, né? Então a gente precisa incentivar mais isso. As pessoas têm muita experiência, têm muitas ideias que podem esclarecer, e muitas pessoas podem ajudar muitas pessoas. Por exemplo, eu poderia não ter compartilhado nada do que eu aprendi tudo sobre o estado vibracional, né? E isso poderia, esse processo pode estar ajudando muita gente, né? A pessoa acessar ali o livro, todo o conhecimento mastigado, explicando passo a passo, né? Então, realmente faz muita diferença. Então, só para caracterizar, né, Vitor, a gente tem essa condição de que o teu livro, né, que você fala sobre estado vibracional, ele está relacionado muito à questão do domínio do corpo energético, né, que tem a ver com chakras. E se a gente for observar, essa técnica ela é muito inovadora, né? Ou seja, a gente estuda muito a acupuntura, a gente estuda muito do Yin, o Shiatsu, mas pouco se escuta falar sobre estado vibracional. Então, quanto mais tiver livros a respeito desse assunto e os benefícios que isso pode promover, mais acaba criando esse efeito de assistência que você está falando. Agora, o que eu queria entender de ti basicamente como que foi o processo durante a sua primeira gestação consciencial, o seu primeiro livro. Mas eu queria que você não falasse agora, vamos para um rápido intervalo comercial e no retorno você fala e explica melhor para a gente. Voltamos, estamos aqui na nossa RCI, sempre ao seu lado, né? Olhe a programação da rádio, que nós temos aí um recheio bem bacana. Depois de nós teremos o pessoal da Juriscons falando muitas questões aqui sobre do ponto de vista do direito ou para direito. É bem interessante o programa. Bem, dando continuidade à entrevista aqui com o Victor, a gente observa que o Victor, você viu que ele fez um livro. E a pergunta que nós deixamos no ar é: como que foi o processo desse primeiro livro, dessa primeira gestação consciencial? Então, aproveitando, né? Talvez você já tenha tido um livro que tenha feito a diferença na sua vida, né? Muitas pessoas relatam, né? Depois que eu li tal livro, isso me ajudou, isso melhorou, né? A pessoa se melhorou muito a partir de umas ideias que ela encontrou num certo livro. Não digo todas, mas existem muitas pessoas que algum livro fez a diferença na vida dela. Por quê? Porque ela acessou esse conhecimento. Então, nessa linha, né, é muito importante a gente escrever os livros e botar nossas ideias no papel, né, compartilhar as experiências. Então, o que aconteceu? Estava até explicando antes. Como eu tive um bom desenvolvimento sobre o estado vibracional, né, que é basicamente você aprender a mobilizar e controlar, enfim, suas energias pessoais, né, prana, o chi, enfim, essa energia que nós estamos falando. Mas basicamente eu fui desenvolvendo essa técnica, né, do estado vibracional, que já tinha sido proposta pela Conscienciologia, e como não havia nenhum livro, uma espécie de manual que explicasse como que a pessoa que nunca vivenciou isso poderia vivenciar, como que ela poderia qualificar essa técnica de instalação,
quais benefícios, qual a importância evolutiva de você fazer isso. Então, como eu estava muito envolvido nesse tema, eu comecei a escrever, né, sobre esse tema, como eu expliquei antes, né, verbete, para a Enciclopédia da Conscienciologia, e comecei a esboçar ali em formato de um livro, e foi ganhando volume. Aí eu fui fazendo revisões, né, na própria Conscienciologia tem instituições que fazem revisão, né, então outros autores, né, que já entendem mais de escrita, então fizeram revisões, fiz várias revisões, 5, 6 revisões, mais de 10 pessoas leram o livro, os escritos, né, a prévia do livro, fizeram crítica, daí eu fui desenvolvendo, fui fazendo filtro nessas críticas, até que o livro ganhou a maturidade suficiente, né, que eu achei que estava pronto para mandar para a editora da Conscienciologia. Então foi enviado para a editora, foi aceito, foi feito mais algum processo de revisão dentro da editora, até que finalmente foi publicado. Um processo que, olhando de fora, eu não sabia como era, né? Nunca tinha passado por esse processo. Agora que eu já sei como novas ideias, outras questões que venham a surgir, eu já sei o que é possível publicar, o que não é possível, como fazer para publicar. Então isso abre nossa cabeça frente a mais publicações, né? Agora, Vitor, você fez um artigo que você chamou o passo a passo para a primeira obra conscienciológica, que a gente pode considerar o passo a passo para os primeiros livros, né, artigos, né, algo que vai ao encontro dessa gestação consciencial. Você poderia falar um pouco quais seriam esses passos? Sim, com certeza. Então, eu quis dividir aí com as pessoas, né, como que você pode tentar facilitar, né, como que elas podem publicar o primeiro livro. Então, criei esse artigo, vai ser publicado aí pela revista Scriptor da Conscienciologia, na próxima edição agora. Então, basicamente, às vezes as pessoas fazem muita confusão, né, algumas querem publicar o livro muito rapidamente, e outras, às vezes, têm muita experiência, mas não se preocupam muito em publicar, ou não estão focadas muito nisso. Então, tem uma diversidade, assim, de pessoas. Enfim, mas então isso que eu coloco aqui, ó, por exemplo, o primeiro passo é você ter uma pesquisa, né? O que é ter uma pesquisa? É você entender o paradigma consciencial aí proposto pela Conscienciologia, as principais ideias, você vivenciar, não só em teoria, né? Vivenciar essas ideias, as técnicas, o parapsiquismo em si, e disso vir alguma superação, né? Você tem que ter algum entendimento evolutivo sobre tudo isso, você tem que ter se esclarecido sobre isso, né? Aprendido alguma coisa. E com isso tem a sua cognição, aquilo que você aprendeu. Então isso é que você vai passar para o livro. Então pode ter um processo de pré-escrita, por exemplo, que é escrever coisas menores, artigos, verbetes, até chegar no livro propriamente. Aí tem no livro a sistematização desse conhecimento, né? A organização dessa escrita. Aí tendo isso você já pode partir para o processo das revisões, né? Que são os feedbacks, avaliações de outras pessoas, críticas, precisam ser filtradas, né, mas geralmente contribuem bastante aí para o amadurecimento do livro. Você pode checar, né, você mesmo checar várias vezes, fazer suas revisões, até que o livro vai amadurecendo, né, e chegando aí na hora de ser enviado para a editora. A editora passa por mais uns processos de revisão, de conteúdo, também de forma, enfim, português. E finalmente então o lançamento da obra. Depois disso tem a divulgação da obra, né, e o desdobramento da obra, né, que pode ter novas edições, enfim, em outros idiomas. Então, é um processo bem comprido. Okay. Só que hoje em dia a gente tem muito suporte para fazer isso. A própria instituição que eu citei, que é a Unescom, ela tem essa assessoria grafopencênica, que chama, né, que é basicamente a assessoria de revisão aí dos seus escritos. Então, se você tem ali 50% do livro, 30% do que você acha que vai sair um livro, você já pode ir lá fazer as revisões, ouvir o pessoal. Tem cursos que ajudam nisso. Atualmente tem imersão na escrita, né, que está sendo feito online, eu estou participando de algumas. Então, suporte tem bastante para quem quer escrever o seu livro. Ok, agora vamos pensar o seguinte, né? Quais seriam os principais gargalos para a produção desses livros? Porque a gente fala o seguinte, que olhando as superações, primeiro tem que ter conteúdo, né? Não tem assim como você falar assim, vou escrever um artigo, vou querer fazer algo. Querer, muita gente quer,
Mas tem que ter um método, a pessoa tem que pesquisar primeiro, ela tem que verificar as informações que já existem sobre aquele assunto, ou seja, tem que ter uma garimpagem, tem que ter ali o lamber papel, pesquisa, autoinvestigação, ela tem que suar a camisa, não tem como a pessoa falar assim, não, eu vou sentar aqui, eu vou materializar algo muito evolutivo, muito assistencial. Então, quais são os passos do ponto de vista, as dificuldades, no caso, aí, os gargalos, né, para uma gestação consciencial e a gente conseguir produzir um livro, conseguir produzir um dicionário, produzir uma enciclopédia, artigos científicos, que nem você falou, que precisa ter informação credível. Né? Precisa ter ali o líquor, precisa ter ali algo interessante, né, dentro desse processo. Eu vejo que é um processo realmente amplo, né? Primeiro a pessoa precisa ter as experiências, né? Não adianta só ter a teoria. Então acontece muitas vezes as pessoas acessam as ideias da Conscienciologia, por exemplo, né? Pode ser em outras linhas, mas sim. E às vezes entenderam muito a teoria, mas ainda não tem a vivência daquilo, a prática mais aprofundada daquelas ideias. Está muito na teoria. Então vai escrever uma outra teoria, só com o entendimento da teoria não vai funcionar bem, vai ficar faltando alguma coisa. Ao mesmo tempo temos as pessoas que têm muita experiência, já poderiam ter escrito muita coisa, mas não se organizaram para fazer isso. Então os gargalos vão ser diversos. Mas eu penso assim, a pessoa tem que ter as experiências ali dela, e ela precisa, por exemplo, pesquisar, entender sobre a Conscienciologia. Como que você vai publicar um livro de Conscienciologia, por exemplo, sem ter lido o básico, né? Pelo menos o básico aí dos tratados, acessado aí a maior parte das ideias, né? Você vai escrever, por exemplo, para escrever sobre um tema, por exemplo, que nem eu disse, do estado vibracional, ou fosse outros temas, é preciso você consultar, não digo tudo, né, mas o principal que já foi escrito sobre aquilo. Aí você que vai ter que verificar, né, se para ser uma obra mais, um tratado, você vai escrever um tratado, você vai ter que ir a fundo, daí esmiuçar praticamente tudo que tem escrito, né. Agora, um livro mais simples, você tem que ter o básico, né, daquilo que já foi escrito. Daqui a pouco tem muitas ideias para contribuir, né, então você tem que ir fazendo essa pesquisa. E ao longo das suas experiências, dos seus aprendizados, você já pode ir organizando essas informações, né, esse conteúdo, né, de uma forma escrita. Na verdade, sim, qualquer pessoa que entrar mesmo com intensidade e entender as ideias da Conscienciologia, começar a botar em prática, ela vai acabar se afinizando mais com alguns temas, então ela vai acabar se aprofundando mais com alguns temas e naturalmente vai surgir um tema predileto de pesquisa, onde ela pode fazer isso se desdobrar em escritos menores e possivelmente livros, né, sobre um livro sobre o assunto. Agora, Vitor, eu estava aqui pensando, né, um dos gargalos que eu não sei se você passou por ele, mas é da crítica, né? Ou seja, quando alguém faz a revisão do nosso livro, revisão do nosso artigo, nem sempre a gente gosta daquele olhar do revisor. Nem sempre a gente aceita facilmente uma opinião discordante, ou até mesmo uma percepção clara que aquilo que você escreveu não faz tanto sentido quanto na tua cabeça parecia. Então, há uma necessidade de ajustar, de aperfeiçoar, de arredondar, ou seja, a gente nem sempre faz aquele ar meio que romântico de tipo, eu vou sentar, escrever um monte, olha, está perfeito, maravilhoso, imprima, né, bata palma. Não é assim, não é verdade? Vai divergir muito, né? Às vezes as pessoas podem escrever muitos conteúdos, não ter uma convergência, ficar uma coisa muito ampla, muito sem foco. Então, escrever tem técnicas também, né? Tem que ter uma organização para você escrever. Por isso, tantos cursos, por isso que é recomendado a pessoa escrever, primeiramente, outras coisas menores. Por exemplo, eu nunca tinha escrito nada além do meu TCC, antes de começar a escrever os verbetes da Conscienciologia. Então, eu tive que aprender a escrever, né? O livro me deu trabalho, eu tive que aprender a escrever, mas agora, após o primeiro, eu já sei muita coisa. Assim, para sair um segundo, muito mais fácil, mas o primeiro realmente vai dar mais trabalho. A maioria das pessoas vai precisar aprender também a escrever.
Então, você conseguir fazer essa convergência de ideias, conseguir ter lógica, e o assunto também fazer sentido. Então, tem realmente todos esses desafios aí que você coloca. Porém, por isso que é sugerido também a pessoa escreve uma parte significativa e faz uma revisão, né? Não espera chegar lá, escrever muito tempo. Se a pessoa tem dúvida de que aquilo está um pouco desorganizado, né? Então faz uma revisão, veja, pega um feedback. Os feedbacks também não podem ser levados a ferro e fogo, né? Pelo menos 2 feedbacks, depois talvez mais 2 feedbacks, aí você faz uma média entre 3, 4 pessoas. Né? Você não pode pegar também o feedback de uma só pessoa e levar aquilo ao pé da letra, né? Às vezes a pessoa pode errar um pouco a mão, ou na visão dela pode não fazer nenhum sentido. Então tem que ter esse jogo de cintura. O autor tem que ter esse jogo de cintura para pegar dentre diversos feedbacks. Por exemplo, eu peguei feedbacks técnicos, né, de outros autores de Conscienciologia, peguei feedbacks de professores de Conscienciologia, peguei feedbacks de pessoas que recém conheceram a Conscienciologia, peguei feedbacks de pessoas que nem conheciam a Conscienciologia para fazer meu livro. Então eu mesclei tudo isso, né, para fazer um filtro e poder ir desenvolvendo o livro. Ou seja, você estava preparado para, de alguma maneira, escutar e adaptar, não é? Você não ficou assim, travado, falando, não mexa no meu queijo, né? Então, houve uma predisposição da sua parte. Agora, uma coisa que eu queria ver se isso aconteceu com você ou não. Ou se você vê essa questão do gargalo, do indivíduo achar que a ideia dela é muito pro caminhãozinho. Então ela fala o seguinte, não, eu vou escrever um livro sobre estado vibracional, tem tanta gente aí madura, tem tanta gente que na própria Conscienciologia, eu já pesquiso esse assunto há 20 anos, vai eu ali, né, que tipo aprendi isso há 2, 3 anos, eu vou começar a escrever um livro sobre esse assunto. Passou isso pela tua cabeça ou não? Na verdade, acabou não passando, porque eu sabia que não existia um livro, né, feito o manual do estado vibracional, uma espécie, né, do manual, um livro curto com imagens, e porque eu queria muito que as pessoas tivessem acesso a esse conhecimento. Então isso é que me motivava. Eu não estava muito preocupado, acabei não ficando muito preocupado com outros contextos, vamos dizer assim. Mas hoje, vendo assim, se já tivesse um livro escrito do estado vibracional, mesmo formato, eu acredito que eu deveria publicar outro, porque é importante, entende? As ideias são um pouco diferentes, a abordagem é diferente, você vai atingir às vezes um público diferente, de forma diferente. Então acho que as pessoas não devem se limitar com isso. O que deve motivar a pessoa é isso, ela tem uma ideia ali, uma cognição baseada nas experiências dela, algo que já deu muito certo com ela, que ela aprendeu muito, e ela quer compartilhar aquilo para poder permitir que outras pessoas também se beneficiem desse conhecimento. Isso tem que ser o principal. Daí a pessoa não vai pensar muito se alguém já escreveu. Quando a pessoa acabar pensando assim, mas todo mundo já escreveu, às vezes é porque ela não tem tanto essa ideia assim, da importância do que ela vai escrever. Uhum. Ela quer escrever alguma coisa, ela tem um tema predileto, só que outras pessoas já escreveram sobre o tema, e talvez ela não pense que aquelas ideias dela têm tanta importância para serem publicadas, né? Senão ela publicaria. Perfeito. Então eu percebo, assim, pela tua fala, que a tua autovalorização, a sua própria maturidade do ponto de vista de não se subjugar ou não se amedrontar perante a essas condições, né, de heterocrítica, né, de crítica alheia, né, a respeito da sua atitude, eu acho que isso fez com que você seguisse e não tivesse grandes problemas, né? Então, a automotivação para a escrita foi algo muito positivo na sua parte. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho, né, na tua experiência, como se organizar e escrever o primeiro livro. Quais são as dicas para dar sequência a outros livros, inclusive, e fazer trabalhos mais importantes, olhando assim um crescendo, né, de evolução até quanto ao trabalho. Mas eu não queria que você falasse agora, vamos para um outro rápido intervalo comercial e no retorno o Victor vai responder para a gente. Olá pessoal, está gostando? Já parou na sua vida, assim, pensou um pouquinho de falar, olha, vou escrever um livro.
eu vou fazer uma gestação consciencial, não apenas uma gestação humana, mas algo que vai ficar aí para a eternidade, um legado. Vocês sabem, né, que um livro, às vezes um artigo bem escrito que está numa revista muito importante, ou até mesmo um verbete que fica lá numa enciclopédia, aquilo pode ficar por séculos, aquela ideia. Ou seja, nós que admitimos essa condição dos diversas vidas humanas, diversas vidas futuras, inclusive, é possível de você, numa próxima existência, retomar uma informação sua. Isso vai agilizar um monte, vai abrir portas, vai favorecer a recuperação daquela informação, às vezes numa idade até mais precoce. Vitor, então, do ponto de vista da tua experiência, eu percebo que você não vai parar por aqui, né? Você é jovem, você tem aqui muito gás ainda, muita articulação para escrever muito. Agora, quais seriam as dicas que você teria a dar para a gente do ponto de vista desses trabalhos, como dar sequência a isso tudo e fazer um crescendo quanto a esse material? Então, o que eu vejo? Uma coisa para as pessoas sempre refletirem, né, quando elas estão escrevendo o livro, é ver se o papel do esclarecimento do livro está sendo cumprido. Por exemplo, um livro que se propõe a ter um pequeno manual do estado vibracional. Você já sabe mais ou menos o que cabe ali dentro e o que não cabe. A pessoa está fugindo já do propósito de esclarecimento do livro ou não. As ideias estão convergindo ou não. Entende? Então sempre é bom fazer essa reflexão, né? Se o papel do livro, o papel de esclarecimento do livro está sendo cumprido. Aquilo que você quer esclarecer para as pessoas está sendo cumprido ou não. Não só, às vezes, as pessoas podem escrever demais, de menos, entende? Pode faltar conteúdo, pode ter conteúdo que não tem nem a ver mais com o propósito do livro. Então essa é uma boa reflexão. Agora, o que eu vejo? Assim, como eu falei, o primeiro livro ele acabou naturalmente acontecendo porque eu estava vivenciando muito essa questão, o que pode acontecer com outras pessoas, né? A pessoa se pega num tema, assim, e pesquisa dentro da Conscienciologia e até fora sobre esse tema, e pode isso resultar num pequeno livro. Agora, eu vejo que também é interessante as pessoas, assim, você quer ser autor de Conscienciologia, você precisa, por exemplo, é interessante que você faça uma dissecação da obra da Conscienciologia. Então é isso que eu estou me propondo fazer agora, né, de cabo a rabo, né, ler todos os tratados, do primeiro ao último, a enciclopédia inteira também, né, ir lendo aos pouquinhos, entendendo as ideias, fazendo anotações, e com isso, anotando também tudo aquilo que chama a atenção, aquilo que faz mais sentido para você. Você vai formar um arcabouço ali de pesquisa que vai acabar tendo muito material para frutificar aí um livro. É claro que não pode ser só a pesquisa, né? Você tem que ter também as experiências, né? Mas então essa é uma boa ideia para quem quer construir um livro. Outra coisa, me perguntar, se eu tinha uma rotina, todo dia eu passava lá meia hora escrevendo? Não. O que eu fazia? Basicamente, no meu tempo livre, eu separava uma parte do meu tempo livre para escrever e separo até hoje, né? Tanto para estudar quanto para escrever. Então, acho que é por aí. Ou seja, você criou um espaço na tua agenda para se dedicar à gestação consciencial. Você, de alguma maneira, inseriu isso na tua rotina, criou uma rotina útil, né, de provavelmente investigação, de autocrescimento, porque não tem como você produzir se você não está também se nutrindo de informação, se atualizando, não é? Eu acho que para até mesmo não inventar roda. Então a gente tem que saber o que está acontecendo, estudar muito o tema, não é, Vitor? Do que você propõe a escrever, para de alguma maneira saber qual que é o seu tempero, qual que é a sua contribuição naquela frente, qual que é a visão que você vai trazer, para não virar uma coisa nem repetitiva, né? E também, de alguma maneira, você fazer o seu contributo, o seu legado. Não seria por aí? Porque, pelo que eu estou vendo, você está caminhando para um crescendo. Agora, dentro de tudo que você falou, né, a gente está indo aqui para os minutinhos finais, você teria alguma consideração a dar para a gente fazer esse fechamento? Sim, do modo geral, é isso que nós tínhamos comentado já ao longo da entrevista.
Existiu algum livro na sua vida aí que fez diferença na sua vida? Informações, ideias que você acessou que foram muito importantes para você? Então, da mesma forma, você pode, ao longo aí das suas experiências, compartilhar também sua maturidade, seus entendimentos, ideias que podem ser muito importantes. Isso em qualquer frente, né? Seja na Conscienciologia ou não, ou em outras linhas de conhecimento, enfim. O livro, ele é importante, assim, para você vai mastigar ali informações baseadas aí nas suas superações, para que outra pessoa também tenha acesso e facilite o processo evolutivo dela. Então, basicamente, quando a gente entende isso mais a fundo, você começa a querer compartilhar seus aprendizados. À medida que eles vão surgindo, você vai querer compartilhar. Então, é mais ou menos nessa linha que vão surgir os livros, né? Beleza. Vitor, nós agradecemos a sua participação, muito importante, né? Então, você já esteve aqui, então procure, né, sempre, né, dentro do possível, ver a sua agenda, ver os temas, para a gente estar sempre aprofundando aí, e seja muito bem-vindo. Então, até a próxima. Obrigado, um abraço aí a todos. Tá bom, até mais. Pessoal, então, dando sequência, vamos agora falar o quê? Proexis no mundo. São ideias em que pessoas, como eu e você, vão deixar aqui seu contributo falando de como que elas veem a sua programação existencial. E vão passar para a gente e vamos a essa dica. Bem-vindos ao Proexis no Mundo. Oi pessoal, meu nome é Isabelle e bem-vindos a mais um Proexis no Mundo. Bom, para começar eu gostaria de dizer que eu tenho 17 anos e que eu sou voluntária da Conscienciologia. Eu conheci a Conscienciologia pelos meus pais e em 2015 eu fiz um curso chamado TPIE, mas na época eu tinha 11 anos e eu não me interessava muito, mas mesmo sem muito interesse eu continuei indo em curso e palestra junto com os meus pais e com a minha irmã. E aí, pelos meus pais, a gente conheceu a Simbex e a minha irmã se interessou bastante pela técnica da inversão existencial e eu fui em alguns cursos, participei, né, de alguns cursos junto com ela. E eu percebi que eu gostava de estar com aquelas pessoas naquele Holopensene. Bom, depois que eu percebi que eu gostava de estar com aquelas pessoas naquele Holopensene, em janeiro de 2019 eu tomei a decisão de me tornar voluntária. E para mim foi o ponto-chave, porque eu tenho dislexia, e é uma coisa que me faz ter dificuldade para ler e escrever. E isso me atrapalhou na escola, eu tinha dificuldade de aprendizagem. E isso foi uma coisa que mexeu muito com a minha autoestima desde muito nova. E apesar de ser uma pessoa muito comunicativa com os meus familiares e com os meus amigos, eu percebi ao longo dos anos que eu tinha muita insegurança. E isso eu percebi que me atrapalhava muito para me comunicar em público, para me expor em público. E eu acho que o voluntariado está me ajudando nisso. Não é uma coisa resolvida, mas é uma coisa que eu vejo que eu estou trabalhando. Então eu vejo isso como uma coisa muito positiva. O voluntariado e a autopesquisa, eles me proporcionaram melhorar e desenvolver essa questão de me expor em público, de ter essa dificuldade de me expor em público. E o meu objetivo é conhecer mais a mim mesma e os meus traços, sejam eles traços fardos, traços forças ou traços faltantes, para melhorá-los, desenvolvê-los e superá-los, e para que assim eu possa ajudar as pessoas com a minha experiência e o meu exemplo. Eu espero que com esse vídeo vocês tenham se inspirado de alguma forma. Obrigada. Acabamos de presenciar mais um Proexis no mundo. O que as pessoas estão fazendo, agregando valor à sua existência.
E aí, pessoal, gostaram do programa? Muito interessante, né, essa ideia do Vitor, para a gente entender a diferença, né, e até a oportunidade que temos de fazer uma gestação consciencial. A gestação humana, ela tem a sua serventia, ela é importante, mas a gente está percebendo que a gestação consciencial, ela acaba criando um patamar diferente, né, abrindo oportunidades até mesmo da gente fazer autorrevezamento. O que seria autorrevezamento? Eu escrever uma coisa numa existência e completar numa outra, e isso vai permitindo um revezamento em que o bastão da informação você deixou lá atrás. É como se fosse uma cápsula do tempo, algo que vai seguindo além da vida humana. Porque vamos pensar, um livro hoje, pessoal, ele pode durar quantos séculos, quantos milênios? Hoje estudamos coisas sobre Sócrates porque Platão escreveu. Agora, você imagina se o Platão não tivesse escrito, e estamos falando ali de uma vivência, né, em comunidade sobre a democracia grega, 400 anos antes da era atual. Então, se a gente for ver, é muito tempo, gente, é mais de 2.400 anos. Então, se a gente for pensar, olha o que o livro ele faz, ele transcende o tempo, ele passa por gerações. Então, aquele conteúdo ele não é perdido. Então, a gestação consciencial ela é muito importante e prioritária para aquela personalidade que já está lúcida perante o valor da vida humana, não é? Então, com base nisso, a gente percebeu a importância, e o Vitor, agradecemos aí de novo a dica, essa oportunidade do esclarecimento, e ele fez livro, né? Então, ele está mostrando justamente uma realidade importante. Vamos só responder aquela pergunta no início do programa sobre intermissão, quer dizer, esse período de uma vida é outra. Entre 6 funções da autogestão existencial, quais seriam, ou qual seria o que é possível de trabalhar nesse período intermissivo? Então, basicamente, a resposta seria autoplanejamento existencial. Então, dentro desse período entre uma vida e outra, nós podemos fazer um planejamento da sua pré-vida, da futura vida humana que virá. E o autocontrole existencial, uma avaliação do que foi a sua vida anterior. Então, basicamente, o que acontece, pessoal? Querendo ou não, depois dessa existência, nós vamos avaliar o que fizemos e vamos preparar o que pode ser feito. Agora, nós estamos aqui lúcidos, eu e você, podemos fazer muitas coisas ainda. Então, não perca esse foco na sua evolução, dos objetivos prioritários da sua existência. Essas foram as dicas de hoje. Esperamos que vocês fiquem aqui com a gente, com a programação da RCI. E semana que vem tem mais. Até mais, um bom final de semana. Você ouviu na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Projeto de Vida, produção APEC.